Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves e mais um vídeo de sistemas de controle, onde nós vamos trabalhar com o projeto de um compensador em atraso para localizar polos e zeros sem modificar a posição do lugar das raízes, quer dizer, não modificar muito a posição dos lugares das raízes a partir de um determinado valor do fator de amortecimento para poder reduzir o erro. Então, a nossa função de transferência é 1 sobre s quadrado mais 6s mais 8. Fazendo a simulação aqui, nós vamos observar que para um degrau unitário, nós temos um erro aqui muito grande. E construindo o lugar das raízes aqui, só para a gente poder ter ideia do valor desse erro, está com ponto 111 em relação ao degrau unitário. Então, ponto 89 nós temos de erro. Agora nós vamos pegar em cima disso daí, vamos localizar o nosso diagrama, construindo esse diagrama do lugar das raízes através do nosso programinha, né? Então aqui seria o numerador 1, S mais 2 vezes S mais 4. Vou fazer aqui a construção do diagrama. Então observa que ele sai aqui do menos 2, menos 4, se encontra aqui no menos 3. Fazendo a construção e depois a verificação através do módulo que a gente vai fazer a seguir, nós vamos poder determinar a posição desse polo e a posição desse zero para poder melhorar as condições do erro para esse sistema. Para projetar o compensador que tem o fator de amortecimento de 0,707, vamos pegar aqui o nosso diagrama do lugar das raízes e vamos representar, como nós já vimos, essa condição. Então aqui nós temos um polo ali em menos 2, nós temos um polo aqui em menos 4, e aqui nós temos a ramificação, que seria em menos 3. Como aqui 0,707 é o fator de amortecimento, se nós ligarmos um ponto aqui até aqui, com esse ângulo de 45 graus, que é exatamente o cosseno que nós vamos ter aqui, nós vamos ter menos 3, e aqui nós vamos ter 3. Então quer dizer que a posição dele vai estar em 3, menos 3 mais 3j, ou menos 3 menos 3j. Então aqui nós podemos utilizar o critério do módulo. Como que é esse critério do módulo? O critério do módulo diz o seguinte, que 1 mais o k vezes a função de transferência é igual a zero. Então daí nós vamos tirar que k vezes g, ele vai ser igual a menos 1. Nós vamos ter que trabalhar em módulo. Vou pegar esse cara aqui, vou chamar de V1, vou chamar esse cara aqui de V2. Trabalhando na ideia do módulo, eu posso escrever o quê? Que o k ele vai ser igual a o módulo de V1 com V2. V1 e V2. Aqui nós temos nessa distância 1. Essa altura aqui nós temos que é 3. Então nós vamos tirar a nossa hipotenusa. Esse triângulo, então, ele vai ter aqui no cateto 1, nesse cateto 3, 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado, nós vamos chegar numa hipotenusa de raiz de 10. Então esse k que nós temos aqui, ele vai ser o quê? Raiz de 10 para V1, raiz de 10 para V2. Isso aí vai dar um k igual a 10. Temos de módulo. Analisando o erro, nós vamos usar o quê? Nós vamos usar 1 sobre 1 mais Kp. Se nós colocarmos aí um valor de Kp, fazendo a relação do limite, nós vamos chegar no quê? Que o Kp ele vai ser igual ao limite de S tendendo a zero do K vezes a nossa função de transferência, 1 sobre S mais 2, S mais 4.
O valor do K nós já temos, que é 10. Como S tende a 0, isso aqui vai cortar, vai ficar o quê? 10 dividido por 8. Então nós vamos chegar aqui num KP de 1,25. Com esse KP a gente encontra o erro. Então, fazendo a substituição ali, nós vamos chegar num erro de 1 sobre 1 mais 1,25, que vai dar um erro de aproximadamente 0,44. Agora, para nós podermos determinar aí uma condição para um determinado valor de erro, eu vou estimar aqui um erro de 5%. Estou adotando o erro de 5%. Então, 0,05 seria 1 mais KP. Isolando aqui o KP, nós vamos chegar no valor de 19. Com esse valor de KP, a gente vai agora colocar o nosso compensador. Então, o compensador que a gente está falando é um compensador de atraso. Por que compensador de atraso? Ele vai ter um zero e um polo muito próximos e também próximos da origem, para não modificar muito aqui o diagrama do lugar das raízes. Então, com isso, a gente pode fazer o quê? A gente pode pegar o nosso valor do KP, ele vai ser igual ao K, S mais o zero que nós vamos alocar, sobre S mais o P que nós vamos alocar, que multiplica S mais 2, S mais 4. Então, a ideia aqui é determinar a posição que nós vamos estabelecer isso daí. Lembrando que isso daqui também é um limite. Então, KP vai ser um limite de S tendendo a 0. Como S aqui vai tender a 0, eu vou cortar essa parcela e essa parcela, junto com essa. O KP nós tiramos aqui, que é 19, igual a o K que nós determinamos ali em cima, que é 10, né? Tiramos ali do módulo, vezes o zero, que aqui cancelou, por causa do limite, sobre P vezes 2 vezes 4. Fazendo aqui a relação entre Z e P, 2 vezes 4, 8, vezes 19 dividido por 10, vai dar uma relação de Z para P aproximada de 15,2. Então, se nós alocarmos um zero na posição 0,9, o nosso polo ele vai ser o quê? 0,9 dividido por 15,2. Então, o polo ele vai ser alocado em 0,059211. E aqui a gente já consegue ter um caminho para poder fazer a seleção dos valores e reduzir esse erro na condição que foi colocada. Foi apenas uma ideia básica de erro aqui, para a gente poder começar a trabalhar com erros menores. Voltando no Scilab, vamos ver como isso daí vai ficar. Com os valores calculados, nós vamos fazer a construção novamente do diagrama com o valor do polo e o valor do zero que nós acabamos de calcular. Então, colocando ali o nosso zero em 0,9, S mais 0,9, e nós vamos acrescentar um polo aqui embaixo de S mais 0, não, né? Que é 0,059211, que foi o que nós calculamos, vezes S mais 2, S mais 4. Vamos colocar aqui para poder construir o diagrama, e nós encontramos aqui a posição. Inserimos aqui um polo em 0,059211 e inserimos um zero em 0,9. E aqui nós temos uma pequena modificação. Observa que ele saiu do menos 3 e trouxe para o lado de cá em relação ao que a gente está buscando. Se nós pegarmos aqui um ponto, né,
fazendo a análise, nós vamos observar que o ganho é crescente. Nós calculamos o ganho, que foi um ganho de 19, né? Para a gente poder obter aquela melhor condição em reduzir o erro. E agora nós vamos fazer essa simulação com esses valores. Então eu vou fechar aqui o diagrama e vou inserir aqui o ganho, que vai ser o ganho de 19, e vou inserir a nova função de transferência, que é do compensador. Vou apagar essa linha, deslocar esse cara para cá, vou trazer esse ganho aqui na frente, vou inserir aqui a função de transferência, que ela não veio, e agora eu vou fazer a colocação desses valores. Então nós calculamos lá um valor de 19 para esse ganho, e nós vamos inserir agora o nosso zero, que é 0,9, S mais 0,9, e o polo que nós calculamos seria S mais 0,59211. Fazendo a ligação agora aqui, vou puxar esse cara para cá, vamos ligar a função, ligar o ganho, e aqui o somador, e vamos colocar para simular. Observa que o erro realmente diminuiu muito. Então aqui ele está agora numa resposta de 0,973, enquanto o nosso degrau é igual a 1, né? Se nós fizermos essa subtração, nós vamos encontrar o que? Nós vamos encontrar um erro aí de 0,027. Nós tínhamos colocado ali um valor de 0,05, quer dizer que está um erro bem menor do que nós pensávamos no projeto. Podemos até melhorar essa resposta fazendo o que? Alterando a posição aqui um pouco mais desse polo, trazendo ele mais próximo aí, trazer aqui como 1, e vou deslocá-lo mais um pouco para a direita, esse polo. Vou deslocá-lo para 0,03, por exemplo. Quer dizer que ele está mais próximo da origem ainda, né? Porém eu distanciei um pouco o zero. Vamos ver o que vai acontecer com o nosso erro. Fazendo essa modificação, nós vamos ver que o erro ainda diminuiu mais ainda, foi para o valor final foi para 0,988, e nós vamos obter aí um erro nessa condição de 0,012, que aí depende das condições que você está estabelecendo para o seu projeto, mas seria uma condição melhor do que foi inicialmente. Então a ideia aqui é fazer sempre o que? Buscar, para não modificar a posição do diagrama do lugar das raízes num sistema de segunda ordem, que não possui o polo, né, na origem, é fazer essa análise de forma com que o módulo ele estabeleça, através do fator de amortecimento, qual vai ser ou quais vão ser os valores relacionados ao ganho K, e a partir do ganho K nós determinamos o valor do KP através do erro, e em cima disso daí conseguir obter a relação de zeros e polos para esse compensador de atraso. Esse é o vídeo, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like, faz inscrição no canal e até o próximo vídeo.